Bom dia, bom dia. Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, só um minutinho, pessoal. Bom dia, Ana. Tudo bem com vocês, meus amigos? Bom domingo para todo mundo. Vamos começar? Pedimos a Jesus, ao Mestre amado, que possa nos trazer paz, que possa nos ajudar nessa caminhada árdua em que somos defrontados cada dia, novamente, com pensamentos muitas vezes diversos dos nossos. E Senhor, somos tocados pelas fibras do orgulho e da vaidade. Senhor, não nos desampare nesse momento, para que possamos entender a cada um dos nossos irmãos, para que possamos ser dóceis, amáveis, fraternos em nossas lutas diárias. Senhor, que sejamos as bênçãos e a paz que o Senhor tanto se refere em seu Evangelho para todos que nos rodeiam à marcha. Amigo divino, não se esqueça desses corações que vos clamam e pedem. Senhor, não nos desampare. Muito obrigado, que assim seja. Pessoal, vamos lá. Muito bom dia. Bom dia, Joyce. Gente, hoje a lição é capítulo 8 do livro Ceifa de Luz. O capítulo 8 é Legendas do Tribuno Espírita. Na semana passada nós fizemos o capítulo 7, né? Claro, a gente vai na sequência, que foi Legendas do Literato Espírita. Literato a gente entendeu como aquele que conhece bastante, né? Que lê bastante, que estuda bastante, que assiste muita palestra, que assiste muito, que lê muito, acumula muito conhecimento, né? E muitas vezes nós, dentro dessa condição, a gente se afasta um pouquinho das lutas diárias, a gente não se confronta conosco mesmos, né? Então nós visualizamos aí não é uma crítica, mas nós visualizamos aí uma espécie de chamada de atenção do Emmanuel para nós, aqueles que estudam bastante. Agora hoje o Emmanuel fala sobre o tribuno espírita. O tribuno é aquele que profere as palestras. Esse aqui, por exemplo, que vos fala. Mas a gente expande, né? A gente sai desse pensamento, dessa única direção que o texto literário nos traz, e a gente abre esse leque para todo mundo que fala, né? Todo mundo que faz uso da palavra. Porque o literato estuda, mas o tribuno profere a palavra. Todos nós de alguma forma estudamos e todos nós de alguma forma falamos, né?
as palavras elas saem da gente e elas encontram outros corações, correto? Nesse capítulo, o Emmanuel estuda uma frase que está em Mateus, Evangelho de Mateus 12:37, e foi dita por Jesus. Está lá: porque pelas tuas palavras serás justificado. Isso é o português, né, meus amigos? A gente já aprendeu que o que está escrito aqui, algumas vezes ele tem alguma diferença com o que realmente foi dito. Então a gente busca na fonte, tá? A gente usa a primeira vez que o Evangelho foi traduzido para uma língua, e essa língua foi o grego, certo? Então a gente a gente pega esse versículo, Mateus 12:37, e vai lá no grego, lá no Evangelho grego, para saber o que está escrito lá, na primeira vez que foi traduzido o que Jesus disse ali para os apóstolos, para os discípulos, para as pessoas, certo? A Ana diz que responsabilidade, só Deus no comando. Isso mesmo, Ana. Vamos lá então, o que está escrito lá? Transliterando do grego, né? Do grego agora para a gente, é assim: e pela palavra expressa que você declara, será julgado, entre parênteses, aprovado, pela palavra. Vamos repetir? E pela palavra expressa que você declara, será julgado, aprovado pela palavra. Aqui nos chama a atenção duas coisas. Primeiro, nós não temos o justificado. Não tem justificado aqui. No grego, a primeira tradução, o primeiro livro organizado, traduzido do que foi dito lá nos evangelhos, não tem nesse versículo a palavra justificado. Não tem. E uma outra coisa interessante que aparece aqui no grego pra gente, aparece a palavra palavra duas vezes. Então aqui, a palavra, numa frasezinha, ela está dobrada, né? Palavra. Isso nos chama a atenção, né? Para o estudante do Evangelho, quando tem palavras que se repetem, né? Bom dia, Val. Palavras que se repetem, opa, abram os olhos, abram os ouvidos, porque aqui nós temos coisas importantes a respeito disso, né? O tribuno profere a palavra, tem tudo a ver com o nosso estudo, né? Mas não tem a palavra justificado. O justificado foi o justo, né? O justo viverá da fé, que é uma frase, por exemplo, dita por Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus 10:38, quem gosta de anotar, Hebreus 10:38, Paulo diz: o justo viverá pela fé, né? Fé para Paulo, a gente já estudou, é fidelidade. Então, o justo, o que vai ser justificado, ele é alguém que conseguiu uma sintonia superior, né? Por isso que ele é justificado. A palavra para justo é dikaios, em grego. E justificado, dikaiosis, né? Justo e justificado. Essa palavra não aparece no nosso versículo em grego. Então, provavelmente, houve aqui, nos séculos que se passaram, traduções que ficaram a dever do que de fato foi escrito, e do que de fato foi realmente dito por Jesus, pelos apóstolos, pelas pessoas que transcreveram ali essas ideias. Muito bem. Outra coisa que a gente pode grifar aqui do estudo do grego, né, dessa frase, é a última palavra da frase grega é katadívaro, que quer dizer aprovado, que quer dizer julgado, né? Então,
se a gente for pensar a respeito dessa frase em grego, né, e pela palavra expressa que você declara será aprovado pela palavra, ou seja, eu serei aprovado, ou eu serei descrito, ou eu serei julgado por aquilo que eu profiro. Ou seja, o aprovado do grego aqui, original, ele pode ser um justo, ou ele não pode, ou ele não é um justo. Vocês entenderam? Então, a pessoa que é aprovada pela própria palavra, ele pode ser uma pessoa que faz o bem, ou ele pode ser uma pessoa que promove a discórdia. Olha como faz muito mais sentido do que colocar a palavra justificado, porque o justo que já está justificado, esse, na palavra de Paulo, esse já acendeu a sintonia, porque o justo vive pela fé. E fé é fidelidade, fidelidade é sintonia. Então, quando a gente vai lá no âmago da questão, a gente entende o que o Emmanuel estava querendo trazer para a discussão de hoje. O aprovado, o que vai ser julgado pela própria palavra, nem sempre está justificado perante a lei. Nem sempre ele é justo. Ora, mas Daniel, parece que a gente está caminhando em círculos e a gente não está conseguindo desenvolver. Vamos ler o Emmanuel? Aí a gente consegue entender por que o Emmanuel trouxe esse capítulo, né? Por que ele trouxe esse versículo. Então vamos lá, Legendas do Literato Espírita. Optar, como deseje, por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. O justo, ele vinculou a obra aos ensinamentos de Jesus. Ok? O homem justo, aquele que já é justificado, ele vinculou a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, erroneamente, são tratados em palestras, em estudos, pessoas às vezes até muito conhecidas, como algo inalcançável. Não concordo. Jesus foi extremamente claro em muitos pontos do Evangelho, meus amigos. Bom dia, Célia. Extremamente direto. Algumas passagens que são conhecidas como parábolas, como ensinamentos para os discípulos mais diletos, para os apóstolos, aqueles que tinham uma condição um pouquinho superior do povo que vivia em volta de Jesus naquela ocasião, quando ele esteve aqui entre nós. Alguns ensinamentos foram metafóricos, mas sempre Jesus usou como figuras de linguagem as coisas da natureza, as coisas da agricultura, né? As tradições. O povo hebreu é um povo, como todos os povos, com muitas tradições. E Jesus não abria mão disso, usava figuras associativas que poderiam ser entendidas por todos que estavam ali ouvindo. Então nós não somos hebreus, nós somos brasileiros, não somos hebreus nessa vida, pode ser que nós tenhamos sido, mas somos hoje brasileiros, então nós estamos enraizados com a nossa cultura brasileira, não é assim? Muito bem, para que a gente compreenda a mensagem de Jesus, basta um pequeno estudo a respeito da passagem que você está lendo, e você vai descobrir quais foram os hebraísmos usados ali, né? Quais foram as figuras. Isso está super explicado, meus amigos. Então, não dá para dizer que os ensinamentos de Jesus são muito complexos, muito difíceis. Muito ao contrário. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos diretamente da aliança com Deus, né? Por isso a arca da aliança, as tábuas sagradas, né?
simbolicamente, né? Teve uma escrita mediúnica naquelas tábuas que ele desce do monte, né? Com os 10 mandamentos. Os mandamentos que a gente conhece: não matarás, né? Não desejarás a mulher do próximo, honrarás teu pai e tua mãe, todos aqueles 10 mandamentos. O povo hebreu, os judeus, eles transformaram os 10 mandamentos em 613. Não sei se vocês sabiam disso. É como se fosse um desdobramento disso aí. 613, o número 613, faz referência aos ossos que a gente tem no corpo. Isso mesmo. Se você contar todos os ossos que a gente tem no corpo, desde os pequenininhos aqui, né, da face, as mãos, a gente tem ossos muito pequenos nas mãos, nos pés, né? Você somar todos os ossos do seu corpo, nós temos 613. Bom, um ser humano íntegro, né? Tem 613. Por isso que eles transformaram os 10 mandamentos em 613. Isso quer dizer o que, Daniel? Quer dizer, metaforicamente, os mandamentos de Deus fazem parte do esqueleto para a humanidade, daquilo que nos mantém em pé, né? Daquilo que nos liga com o alto, nos verticaliza a Deus. Olha como é simbólico o 613. É lindo, né? Lindo. Desde que os 613 fizessem sentido. Se um dia vocês pesquisarem no próprio Google e colocarem lá sobre isso, sobre esse assunto, 613 mandamentos hebreus, vocês vão ver lá coisas absurdas, tá? Num desses momentos da passagem de Jesus pela terra, foi perguntado a respeito disso para ele. Quais são os mandamentos de Deus? É uma passagem conhecida, tem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus reforma tudo isso e diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a força, de todo o coração. Amarás o próximo como a ti mesmo. Acabou. Não tem 613 mandamentos. Amarás a Deus, amarás ao próximo e amarás a ti mesmo. Jesus é sintético, isso é verdade. Mas Jesus é simples. Então, o Emmanuel está dizendo que é vincular a nossa mensagem aos ensinamentos de Jesus. E continua: emitir com dignidade os conceitos que expose. No entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. A prece, meus amigos, a prece. E a prece não precisa ser num momento formal, tá? Tipo, antes de dormir eu vou me ajoelhar na cama. Não é isso que ele está pedindo. Mas a prece, né? A prece nos liga com as coisas do infinito. E os filhos fazem prece em casa, os netos, né? Tem que ensinar essas crianças a fazer prece. E tem que cobrar, tá? Tem que cobrar. Até que vire um adulto e siga por si. Exalar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo tempo a responsabilidade da palavra. Foi o que a Ana colocou pra gente aí agora, né? Responsabilidade. A gente tem a responsabilidade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente dilata. Aperfeiçoar os valores artísticos. Todavia, evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. O hermetismo, ele usou essa palavra anteriormente, né? Hermetismo é hermético, é fechado, né? São aquelas coisas que a gente não divulga para o próximo, né? Aquilo que a gente não guarda para nós mesmos. Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples, né? Usar uma linguagem simples, usar uma linguagem compreensível, né? Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. E o bem?
É uma outra questão importante aqui. E o bem? O bem de todos só é bem porque é para todos. Se fosse só para mim, não seria bem. Vocês já pensaram nisso? Olha outro apontamento do Emmanuel. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso, não é? Todos nós temos coisas que a gente faz positivas e coisas que a gente faz que não são tão positivas assim. Por que ressaltar o lado que não está bom ainda? Não faz sentido? Porque a gente só ressalta as coisas que não vão bem. Comumente a gente diz que a televisão, por exemplo, eu não assisto mais televisão. Uma pessoa diz, eu não assisto mais televisão porque lá só tem tragédia. Será que só tem tragédia? Ou será que a gente está buscando assistir só tragédia? E a tragédia nos dá o ibope que a gente precisa. A gente quer ouvir a tragédia, a gente gosta de ouvir a tragédia. Então assim, filtrar sim, mas fazer bons comentários a respeito das coisas, das pessoas. Olha como a palavra é importante. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro, né? O apego demais ao passado nos faz viver no passado. Parece uma coisa muito simples, mas se eu ficar me recordando sempre das coisas que aconteceram no passado, eu não vivo o presente, eu não planejo o meu futuro. E aí eu fico falando sempre do passado, sempre do passado. Onde está minha mente? Onde estão a valorização do presente, a valorização do futuro, porque ainda está por vir. O passado não tem jeito de ser refeito. Me apegar às coisas do passado me faz viver somente no passado. E é um viver que não altera a minha condição do presente hoje. A gente deve se conhecer, claro. A gente carrega cicatrizes, né? Só que é uma olhadela, né? Não é viver lá. Tem uma passagem do André Luiz, se eu não me engano é Sinal Verde, o livro, que ele fala como se ele estivesse dirigindo o carro, né? Falando de passado, presente e futuro, e sempre à frente, né? O carro sempre ligado e dirigindo à frente. Por vezes ele olha no retrovisor e vê o que tem lá atrás, mas é uma olhadela, né? Eu tenho que olhar para frente, porque se eu não olhar para frente eu bato o meu carro. Olha que figura, né? Então assim, planejar o futuro, viver o presente, se recordar em alguns momentos do passado, faz parte, mas não viver o passado. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles ao mesmo tempo o desejo de cooperar no levantamento do bem, né? É o bom exemplo. Falar construtivamente, mas ouvir os outros a fim de lhes entender os problemas. Esse é um toque muito importante, né? Quando a gente estuda bastante, a gente fala bastante, você tem liberdade para conversar, você tem facilidade para falar, quanto tribuno, você ouve pouco. Eu vejo isso muito claramente na casa espírita. A pessoa que começa a falar, ela emenda uma coisa na outra, e a gente não consegue desenvolver um pensamento coletivo. Se for um lugar muito grande, né, é uma palestra, é um evento, isso é dessa forma. Agora, muitas vezes, a troca carinhosa, né, das pessoas que estão ouvindo para aquele que tem a obrigação de falar ali naquele dia, naquele momento, é tão interessante para o desenvolvimento do pensamento. Então, dar espaço para que os outros falem também, porque é para que a gente ouça, porque nós não temos a verdade, né? A gente tem uma parcelinha disso,
ou é a nossa verdade, né? Todos temos pontos a contribuir. Fazíamos algum tempo aí um trabalho com o pessoal em situação de rua, como a gente diz hoje, o pessoal que mora nas ruas, né? A gente levava mantimento, cobertor na época do frio. E é tão gostoso a gente doar, né? A Ana está dizendo aqui, a escutatoria é muito importante, isso mesmo. E é tão gostoso a gente doar as coisas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade. A Ana eu sei que sim, a Sandrinha também, a Joyce também, não sei quem mais está aqui, a Ivanir com certeza aí conosco. E é tão gostoso a gente doar, não é? Você abrir uma caixa assim cheia de guloseimas, de sanduíche, no frio, leite quente com chocolate que a Ivanir fazia, que delícia, não dava nem vontade de dar para os outros, queria tomar tudo. E era muito gostoso, né? Mas o mais gostoso de tudo não era só você doar alguma coisa para alguém ali, material, que seja. Isso era bom, isso era muito bom. Aliás, era o início da história. Mas o mais gostoso era ouvir algumas histórias, sabe? Ouvir que todo mundo ali tem uma história de vida, todos ali têm alguma coisa para dividir conosco. Era tão gratificante. E vou dizer para vocês, eu não me recordo de muitas coisas dessas passagens. As coisas que eu me recordo são os momentos que a gente passou com as pessoas que estavam juntas ali, uma conversa aqui, uma conversa ali, e a conversa que nós tivemos com as pessoas que estavam recebendo as dádivas. Os caras da rua, o que eles contavam pra gente, a maneira com que eles se referiam a nós, eles eram extremamente gratos. E em todas as vezes que nós fomos, e não foram poucas, todas as vezes ninguém nos pediu nada que não seja roupa, não seja a comida, a bebida, né? As coisas ali que a gente estava entregando. Ninguém pediu dinheiro, ninguém pediu emprego, ninguém reclamou do governo, né? Então, ouvir mais, né? É o que o Emmanuel está chamando a atenção para a gente. Bom, para falar de tribuno, nós temos alguns tribunos, né, da história. Julgo eu que um dos maiores foi Paulo de Tarso. Tem um amigo aqui, o José Nelson. Bom dia, José Nelson. É maravilhoso. O Marcos Papa está doando bastante caráter. Cobrem ele. Eu não te entendi. Se você puder explicar depois eu falo, tá? Vamos lá. Um dos grandes tribunos da história, né, história cristã, foi Paulo de Tarso. E teve um momento interessante na vida do Paulo. Todos são interessantes, né? Tanto que virou um livro aqui. Eu tenho um livro aqui que está do meu lado. Ele tem 500 páginas, né? Então tem muito aqui para a gente aprender, para a gente estudar. Mas o Paulo foi realmente, na minha maneira de ver, o grande tribuno depois de Jesus, né? E a história dele é riquíssima. E teve um momento da história do Paulo, contada por Emmanuel no livro Paulo Estevão. O Paulo ele estava com o Barnabé e o Tito. Tito era um dos companheiros de viagem, Barnabé também, em Jerusalém. Eles foram para o concílio em Jerusalém para resolver lá uma situação que estava deixando o Paulo preocupado, né? Várias ideias do judaísmo estavam imiscuindo junto às ideias novas, às ideias de Jesus, né? Jesus era a pureza, né? Era a simplicidade, a humildade, o amor no seu caráter pleno, né? E o judaísmo era um pouco mais rebuscado que isso. Tinham simbologias, tinham
sacrifícios e várias outras coisas que não cabiam dentro do cristianismo, dentro da ideia de Jesus. E o Paulo estava muito preocupado porque alguns apóstolos estavam tendenciosos a isso, né? E ele sai mauzão desse concílio, porque ele não foi atendido no que ele pensava. Teve lá um entrave com Tiago, né, um dos apóstolos, e não deu muito certo, tá? Pedro teve que passar pano para um, para o outro, então a coisa ficou meio... teve um imbróglio ali. O Emmanuel conta isso com riqueza. Depois disso, eles resolveram, ele e o Barnabé, que eles sairiam para mais uma peregrinação, que seria o início de mais uma das viagens apostólicas. E o Paulo estava muito tendencioso a voltar pelos mesmos caminhos que ele já tinha promovido anteriormente, porque essa era uma prática paulina, né? Ele fundava as igrejas, e entendam igrejas como conglomerados caseiros dentro dos lares das pessoas que abriam a cristianização do mundo, né? Eram dentro das casas, e ele passaria nas cidades vendo como é que haviam desenvolvido as ideias de Jesus. Essa era a ideia de Paulo. Então ele fundava, depois ele voltava. E o Barnabé fala para ele que ele podia repensar um pouco, e ele estava ainda tendencioso a levar junto o sobrinho, que era o Marcos, João Marcos, exatamente o Marcos evangelista, né? Nós temos Lucas, Marcos, João e Mateus, são os 4 evangelhos, né? Marcos era o João Marcos, o filho da irmã de Barnabé. Só que tinha tido uma rusga no passado, o Paulo achava que o menino não estava muito pronto, que seria uma viagem de grande testemunho, e pede para Barnabé declinar. Não dá para levar o menino. E o Barnabé fala, mas eu tive uma promessa, né? Eu fiz uma promessa para minha irmã que eu levaria o moço. Aí ele repensa, né, aquela atitude, e diz assim, olha, Barnabé, então faz o seguinte, você segue para esse rumo e eu seguirei para o outro rumo. A gente continua irmão de fé, tanto que eles se encontraram depois, mas cada um seguindo um caminho para abranger mais cidades. E o Paulo tomou Silas, que era um colega dele também, mais um cristão, e segue em direção às cidades que ele já havia fundado as igrejas. No meio dessa história toda, nós estamos antecipando, tá? Foram muitos meses, né? Mas no meio dessa história toda, aparece num sonho para ele uma voz, dizendo assim para ele, Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam para o caminho do infinito. Esse era Estevão. Estevão era a grande luz que caminhava junto ao Paulo, né? E Estevão era o intérprete do Cristo para o Paulo. Então essa era uma mensagem direta de Jesus. Bom, Paulo, depois desse comando, se dirige a Atenas, e ele se sente extremamente feliz de estar chegando numa cidade como Atenas. Atenas, para ele, que era grego de nascimento, Tarso era uma cidade grega, era o sonho de criança, visitar a grande Atenas, né? A Atenas dos sábios, a Atenas dos eruditos, Atenas dos poetas, né? Atenas da ciência. Atenas era o grande polo intelectivo daquela época, né? Polo intelectual onde a ciência pulsava, né? Essa era Atenas. E ele adentra Atenas. Olha como o Emmanuel descreve esse momento. Paulo penetrou na cidade, possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores, nós grifamos, tá? Belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis
estavam quase todos de pé. Então, o Emmanuel está trazendo para a gente assim, as belezas exteriores de Atenas faziam com que os olhos do grande apóstolo brilhassem. O transeunte das ruas não lhe podiam ver a alma. E de Paulo viram apenas o corpo esquálido que as provações tornaram exótico. Então, o Paulo, para a figura, para o povo ateniense, ele era um mendigo, ele era um sujeito exótico, uma pessoa, um louco. Só que ele não via isso, ele estava embevecido com aquelas visões que ele tinha ali na grande cidade. E ele sobe durante uma semana inteira num caixotinho, numa praça pública, e começa a falar de Jesus. Quando ele fala em ressurreição, Emmanuel grifa bem essa palavra. Quando ele fala de ressurreição, o pessoal recua. Ninguém aceitava essa palavra. E ele, como grande tribuno, consegue convencer uma das pessoas, uma única pessoa em Atenas, que consegue ali um espaço para que ele falasse para as pessoas mais importantes da cidade. E é exatamente o discurso no Areópago ateniense que a gente queria trazer aqui para o povo, para vocês, amigos, que a gente queria trazer aqui como grande ensinamento que o Emmanuel deixa para a gente nessa visão maravilhosa que ele traz aqui dessa viagem, desse momento de Paulo. Paulo sobe no Areópago e começa a falar do Deus desconhecido. Atenas tinha um túmulo para o Deus desconhecido, faz uma referência muito grande à ciência, ao conhecimento intelectual como sendo a base para a vida, e o Deus é desconhecido, a divindade é desconhecida, e o Paulo diz, olha, ele a partir desse momento ele não é mais desconhecido porque eu o conheci. E depois de ter ali naquele local, no Areópago, alguma atenção daquele pessoal que mais se sentiam obrigados e curiosos pelo que aquele homem tinha a dizer, aquele grande tribuno tinha a dizer, no momento que ele toca no assunto ressurreição, porque era o assunto da onda, Jesus tinha ressuscitado há pouco tempo, tinha reaparecido, tinha mostrado para o mundo, e mostra até hoje, que a morte não existe, que a imortalidade é realidade para o espírito. E ali naquele momento era isso que o Paulo estava dizendo, olha, existe muito mais do que as belezas exteriores aparentes da cidade ateniense. Muito mais do que isso. Então, Paulo confrontava o externo. Paulo confrontava o que era rasteiro, o que era material, com aquilo que tinha dentro da própria alma, aquilo que vinha do âmago. As palavras de Paulo, elas nunca foram palavras vazias. Ele era o justo por excelência, já tinha sido justificado, porque já vivia da fé. A fidelidade de Paulo à sintonia divina de Jesus era plena. Paulo se entregou de corpo e alma pela missão. Então, o estudo de hoje nos traz aqui um tribuno, um homem, que não só demonstrava com a fé que carregava,
mas ele demonstrava com a própria vida todo o discurso que ele fazia. Então, o exemplo maior que a gente tem aqui para trazer hoje de tribuno, de dono de uma palavra que condiz com os próprios atos, é Paulo de Tarso. Paulo foi o grande apóstolo de Jesus, aquele que nos legou a história de Jesus. Sem o apóstolo, muitas vezes nós hoje estaríamos ainda perdidos, tentando compreender coisas que não nos foram perfeitamente explicadas com o tempo. Repensem a importância de Paulo. O Paulo de Tarso, meus amigos, ele tem metade dos livros do Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Nós temos, se eu não me engano, 27 livros no Novo Testamento. Mais da metade, 14 cartas são paulinas, fora o Atos dos Apóstolos, que conta a história de Paulo, entre outros. E Lucas recebeu toda a notícia de Paulo. Então, a importância do cristianismo contado, vivido, demonstrado através da palavra de Paulo. Então, essa é a nossa notícia hoje. Que sejamos muito mais que simplesmente julgados pelas nossas palavras ou aprovados pelas nossas palavras, né? Que nós sejamos de fato um dia justificados por esse ato, né? Porque o justo viverá da fé. Que as nossas palavras tenham realmente consonância com quem nós somos, porque do contrário serão sempre palavras vazias. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, bom começo de semana, até semana que vem. Beijos.